Então, eu fiz aqui um sumário do que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre epidemiologia, onde surgiu a epidemiologia moderna, né? Que foi John Snow, né? John Snow, esse mesmo. Aí eu botei uns slides sobre quando uma epidemia morre. A gente vai falar sobre algum aspecto importante sobre isso, né? Porque é o que a gente busca atualmente no nosso dia a dia, né? A gente torce que essa epidemia morra para que a gente possa voltar à nossa vida normal, né? Aí depois a gente vai falar sobre como controlar uma epidemia, tá? Depois eu vou diferenciar quarentena, isolamento de distanciamento, letalidade e mortalidade, e depois a gente vai colocar uns gráficos do governo do Rio, tá? Que estão disponíveis na internet. Eu peguei e eu vou utilizar os gráficos do coronavírus, do Covid, desculpa, 19, em relação ao Rio de Janeiro, tá? Eu peguei esses slides e vou fazer uma apresentação em cima deles para a gente poder fazer uma prática, tá? Uma prática com os dados reais do Rio de Janeiro, tá? Em relação ao Covid, tá? Então foi isso que eu preparei para vocês, esse é o nosso sumário, e vamos começar, né? John Snow, né? Assim, o John Snow, né? É o cara que fundou a epidemiologia moderna, né? Tu fala, poxa, cara, o John Snow do Game of Thrones, né? É um herói, o cara, né? Realmente, o Jon Snow é um herói. Só que não é esse Jon Snow do Game of Thrones, tá, gente? É esse Jon Snow aqui, com um pouco menos de cabelo, né? Uma roupa um pouco diferente, uma roupa até parecida, né? A roupa dele é até parecida. Mas esse Jon Snow, ele é também um cara genial, tá? Que em algum momento, né, um tempo atrás na Inglaterra, a gente estava com a epidemia do cólera, né? Uma doença de infecção bacteriana, né? E sei lá quantas mil pessoas morrendo, mais que 10, 20 mil pessoas morrendo em Londres, né? Na Inglaterra de maneira geral, mas em Londres tinha um foco muito grande e ninguém sabia a causa da doença. Ninguém sabia a causa da doença e até que esse pesquisador, né, o John Snow, que era um epidemiologista, né, ele começou a observar as pessoas doentes, né? Então ele começou a ter a ideia, cara, ele começou a perceber que em alguns locais da cidade ele via que tinha mais pessoas doentes do que em outros locais, né? E ele fez essa imagem aqui é real, tá, gente? Esse mapinha que eu tô botando aqui é real, é o mapa que ele fez, tá? Só que não tem esse vermelhinho, é em preto e branco. É o mapa que ele fez demonstrando que alguns poços, né? Poços que as pessoas pegavam água naquela época, pegavam água dos poços para beber, né? Para fazer higiene, tomar banho, beber e tudo mais. Alguns poços da cidade eram comuns aquelas pessoas que estavam doentes, ou seja, as pessoas que estavam com sintomas, estavam doentes de cólera, eles tinham em comum o quê? Beber água daqueles poços, ou buscar água daqueles poços. E aí ele começou nessa e tudo mais, traçou um gráfico, traçou um panorama da situação, né? Então ele observou todas aquelas pessoas doentes e as não doentes e percebeu que as pessoas doentes tinham coisas em comum. E que coisas em comum era essa? Beber aquela mesma água daqueles poços tais, né? Então, a partir desse momento, ele conseguiu chegar ao prefeito e tudo mais, chegar e demonstrar esse estudo e falar, olha só, as pessoas que estão doentes, a grande maioria delas tem alguma ligação com aqueles poços. Elas tomam água daqueles poços ou elas usam aquela água para a sua higiene e tudo mais, né? E aí ele conseguiu fazer com que a doença fosse diminuída bastante, quase que erradicada, né? Simplesmente fechando esses poços, né? Então o governo veio, fechou os poços, né? E as pessoas pararam de ficar doentes, porque é ali que estava o problema, ali que era o foco do problema, tá? Então essa história de Jon Snow, tá? Que não é o do Game of Thrones, né? Talvez esse nome do Jon Snow de Game of Thrones, talvez ele tenha sido dado em homenagem a esse Jon Snow, que é o verdadeiro, né? Lá atrás, que ajudou bastante quantas pessoas não foram salvas por Jon Snow, né? Tanto no Game of Thrones, tanto na realidade, em Londres, tá? Então, a partir desse momento, a epidemiologia ganha uma certa importância a nível mundial, né? E a gente fala que esse é o grande marco da epidemiologia moderna, tá? Então, a epidemiologia moderna e que a gente está usando bastante agora em Covid-19, tá? Então, Jon Snow é um marco aí, é muito importante para a gente entender que ele observou, então tem que entender isso para o resto da palestra. Ele observou a população,
tanto os doentes quanto os não doentes, e percebeu algumas coisas ali. No caso do cólera, ele percebeu que aquelas pessoas tomavam água daqueles poços específicos lá, e aí descobriu que a causa da doença estava naqueles poços. Tá? Então, ele chegou à conclusão baseada nesse tipo de investigação. Tá? Que é uma investigação, é um tipo de investigação epidemiológica. Tá? Então, John Snow foi esse marco. Tá? Então, muito interessante. Existem livros e filmes sobre essa história de John Snow. Tá? Isso é bem interessante. Quem gosta de epidemiologia, só procurar isso na internet, se vocês acham. E aí, uma pergunta importante que a gente está querendo muito agora resolver, né? Quando uma epidemia... Primeira coisa, uma epidemia morre, né? O que vocês acham? Uma epidemia morre? Uma epidemia morre, gente, tá? Então, se Deus quiser, né? Sem brincadeira, uma epidemia morre, tá? Então, por mais que a gente tenha certo medo de não acabar, em algum momento vai acabar, né? Todas as epidemias até agora acabaram, então não tem porquê dessa não acabar também, tá? E aí, o grande lance entender aqui é o seguinte, que a gente tem um termo chamado número básico de reprodução, que a gente chama de R0. Tá? O que é o R0? Tá? O que é esse número? Tá? Ele é o número de uma pessoa, de infectados que uma pessoa infectada promove. Então, vamos supor que eu peguei essa doença, eu peguei a Covid-19 e passei para 5 pessoas da minha família, durante o período que eu tive a doença. Tá? Então, no meu caso, eu passei para 5. Tá? Então, o número básico de reprodução é exatamente isso, tá? O número de infectados que uma pessoa promove, tá? Em relação ao Covid, tá? A gente está com esse número estimado de 2,5, tá? Então, a cada pessoa que tem o Covid, ele passa para 2,5 pessoas. Tá mais ou menos nesse nível, tá? Então, vamos lá. Então, uma pessoa infectada aqui, sei lá, que passa para 3 pessoas, tá? Ele tem o R0 de 3, tá? Uma pessoa infectada, o vermelhinho, que passa para 2 pessoas, ele tem o R0 de 2, tá? Uma pessoa infectada que passa para 5 pessoas, ele tem o R0 de 5, tá? Então, seria essa a ideia para entender esse número, tá? Então, quanto menor esse número, melhor, tá? E aí a pergunta, quando uma epidemia morre, né? Então, o que a gente tem que fazer? Uma epidemia vai morrer ou tender a morrer quando esse R0 estiver menor do que 1. Ou seja, quando uma pessoa que pegar e não conseguir passar à frente. Então, quando esse R0, que é de 2,5, a gente conseguir colocar ele para menor do que o número 1, tá ok? A epidemia logo, logo morre, finaliza. Tá? Então, essa é a ideia. Todas as medidas que são feitas, seja vacina, isolamento social, imunidade de rebanho, todas as medidas que são feitas ou são teoricamente faladas aí, que a gente escuta na televisão toda hora e na internet toda hora, a ideia é fazer o quê? É colocar esse R0 para menor do que 1. Esse é o objetivo principal quando a gente fala de eliminar a epidemia ou diminuir essa quantidade de mortes todos aí relacionados a melhorar uma epidemia, ou seja, morrer, certo? Então, uma epidemia morre, sim, acreditamos que sim, mas a gente tem que botar esse R0 para menor do que 1. Essa é a ideia, tá ok? Então, é importante entender esse número, esse R0, tá? Para a gente é muito importante. Eu coloquei aqui uma imagem com outras doenças importantes na história, tá? Mas lembra que isso antes do tratamento, tá? Então, por exemplo, o HIV tá lá em cima, tá vendo? Então, uma letalidade, que a gente vai definir ainda daqui a pouquinho, letalidade é a taxa de pessoas mortas, tá? Dentro do número de doentes, ou seja, das pessoas que pegaram aquela doença, quantos morrem, tá? Então, no HIV, lá na década de 80, lá atrás, 100% morria, porque a gente não tinha esses remédios que a gente toma hoje em dia, tá? Então, essa informação daqui é uma informação do passado, tá? O HIV, hoje em dia, a letalidade é baixíssima, tá? Então, só para vocês entenderem, tá? Então, onde é que estaria a Covid dentro de todas as doenças? Gripe espanhola, SARS, varíola, gripe comum, né? Que é a influenza, peste bubônica. Onde é que estaria o Covid? O Covid estaria mais ou menos aqui, ó, nesse ponto vermelho, tá? Em que o número básico de reprodução, né, o que é o R0 que a gente falou, é em torno de 2,5, e a letalidade é em torno de 2,5 também, 2 e pouquinho. Tá? Então, o Covid estaria ali em relação às outras. Engraçado que o Covid é o que hoje talvez seja a nossa pior epidemia, né? Se bem que a gente teve muito mais mortes na gripe espanhola, bubônica, mas
como a gente está vivendo isso agora, a gente já julga que seja pior, mas tiveram epidemias piores na história, que mataram milhões de pessoas. A gente não chegou nisso, né? Mas, de maneira geral, o Covid estaria nessa situação aqui, tá? Em relação à letalidade. Lembrando que no eixo X, aqui, o eixo horizontal, eu tenho aqui o número básico de reprodução, tá? E no eixo vertical, no eixo Y, eu tenho a taxa de letalidade, ou seja, de quantas pessoas morreram em relação a quantas pessoas foram contaminadas desses vírus aí, tá bom? Então, o Covid está nessa região ali, tá? No meio termo ali de todo mundo. E aí, como controlar uma epidemia, né? A gente falou que uma epidemia, ela morre, em algum momento ela morre, né? Ainda bem, ainda bem. Mas como é que a gente consegue isso, né? Existem três fatores principais para a gente conseguir controlar uma epidemia, né? Primeira coisa, que também é muito falado hoje em dia, que é a imunidade de rebanho. Ou seja, muitas pessoas vão pegando a doença e as pessoas que vão pegando vão criando uma certa imunidade. O corpo cria uma imunidade, a gente sabe disso, né? Então, se eu conseguir, sei lá, se toda a população foi infectada, grande parte da população foi infectada, e grande parte das pessoas tiverem essa imunidade, o vírus não consegue se reproduzir, ser transmitido de pessoa para pessoa, né? E aí o vírus vai morrendo. Aquele R0 lá vai ficando menor do que 1, tá? Então, a imunidade de rebanho é essa imunidade que é muito falado hoje em dia, né? É muito argumento de alguns governos e tudo mais, para salvar a economia, as pessoas têm que trabalhar. Mas, enfim, se você pensar só nesse lado também, muitas pessoas vão morrer. Por mais que a gente pode chegar a um ponto que a gente consiga isso, milhões de pessoas vão morrer. Então, a gente tem que repensar um pouquinho essa situação. Mas, de maneira geral, é uma maneira, né, de conseguir controlar uma epidemia, tá? A segunda é que a gente está rezando, está torcendo o tempo inteiro, que eu acho que seria a nossa salvação nesse momento, né, em relação a essa epidemia, seria a vacinação, descobrirem uma vacina sobre o Covid, né? Então, a vacinação você vai dando em grande parte da população, vacinação em massa, né, vai vacinando grande parte, e essas pessoas vacinadas têm imunidade em relação à doença, tá? Então, a gente tem vacinação para gripe comum, por exemplo, todo ano a gente vai lá e se vacina. Então, a gripe tende a diminuir, tá? Mesmo assim, com a vacinação da gripe, a gente não consegue zerar a gripe, porque a gripe, todo ano, a gente tem que ter uma vacina nova, né? É um vírus que vai mudando, né? Ele vai fazendo mutação com o tempo, tá? Ainda tem isso, né? Ainda tem esse problema. Então, vacinação feita em larga escala, ela pode controlar uma epidemia, tá? Que é o que a gente está buscando hoje em dia. E também a gente está fazendo agora, né? Evitar o contato social, tá? Então, se você evita que as pessoas fiquem próximas, né? Você não tem a transmissão do vírus. E se você não tem a transmissão, o vírus morre, de maneira geral. Só que isso é muito difícil de fazer, né? A gente está vendo aqui no Brasil, por exemplo. A gente não consegue fazer as pessoas de São Paulo terem uma taxa de isolamento, né, maior do que 50%. A gente não consegue. Mesmo dando feriado, controlando, fazendo rodízio, a gente não consegue. Então é muito difícil fazer as pessoas ficarem em casa o tempo inteiro, se isolarem, né? É muito difícil no mundo globalizado. É muito complicado. Sem contar com os aspectos sociais, né? Você pega, por exemplo, comunidades que eu tenho 5, 10 pessoas no mesmo território, né? Na mesma região, tá? Então, são coisas complicadas e não são fáceis de fazer. Mas, no momento, é o que a gente consegue fazer e é o que reduz um pouquinho a quantidade de mortes, tá? Reduz a quantidade de mortes porque a gente reduz a quantidade de pessoas infectadas, que, no final, reduz a quantidade de mortes, tá? Então, de maneira geral, é o que a gente consegue fazer nesse momento, tá? O que a gente está fazendo. E mesmo assim, a gente tem um número grande de mortes, né? Porque essa doença não é tão simples assim, tá? Então, é importante entender esses três aspectos para a gente conseguir controlar a epidemia, tá? Então, esses três aspectos fazem o quê? Todos eles, qual o objetivo da imunidade de rebanho, da vacinação e evitar o contato social? Colocar o R0 para menor do que 1. Quando a gente conseguir chegar a isso, tá? A gente vai conseguir diminuir bastante essa epidemia e tomara que ela morra, tá? Então a ideia é essa. No final das contas, essa é a ideia principal, tá? E aí vamos separar, vamos diferenciar aqui uns termos que a gente vê muito na mídia, a gente está falando muito errado. Então, quando a gente fala o que a gente está fazendo, eu, por exemplo, eu não tive sintoma e eu não tenho a doença, acredito que eu não tenha a doença, tá? Eu estou fazendo o quê? Distanciamento social, porque eu sou uma pessoa saudável, tá? Então, eu sou distanciamento social. Quem faz quarentena são as pessoas que têm uma suspeita, por exemplo, estão com sintomas
ou que tem algum parente, teve contato com alguém que teve o vírus, e aí você acha que tem, não tem, fez o exame, mas não sabe o resultado ainda, vai esperar 3, 4 dias para o resultado, então você é o suspeito. Aí você fica em quarentena, usando máscara, evitando sair na rua e tudo mais. Agora, quem tem diagnóstico de infectado, com sintoma e tudo mais, lá, aquele infectado positivo, esse vai para o isolamento. Ele não pode ter contato social nenhuma, as pessoas que vão chegar perto dele têm que ter toda aquela proteção, aqueles EPIs, como eu faço no hospital lá, atendendo os pacientes que eu atendo, tá? Então, a diferença é essa, tá? A quarentena é para os suspeitos, tá? O isolamento para os infectados, que é uma medida mais drástica, né? E distanciamento social é o que a maioria faz, é o que está fazendo, né? Você evita algumas coisas, lá álcool gel toda hora, bota a máscara e tudo mais, tá? Então, esses termos são diferentes, tá? Porque são situações diferentes. Cada caso exige um tipo, seja ele quarentena, isolamento ou distanciamento, tá? Então, só para vocês da Estácio saberem aplicar direitinho esses termos. Aqui uma informação muito importante, até para a gente poder analisar depois os gráficos que eu vou mostrar, tá? Em relação à letalidade e mortalidade. São coisas diferentes, tá? Então, a letalidade é um número que vai me dizer o quê? São as mortes em relação ao número total de doentes. Tá, ok? Então, quem ficou doente, quantos morreram? Tá? 2 que ficaram doentes, quantos morreram? Isso é a letalidade, não esqueçam. A mortalidade é o número de mortes dentro de um total de pessoas. Sei lá, em 100 mil pessoas, quantas morreram? Tá? Então, é diferente. A mortalidade informa uma coisa e a letalidade informa outra. Então, mortes sobre o total de doentes, tá ok? É o quê? Letalidade. E mortes sobre o total de pessoas, tá? Entre doentes e não doentes, é todo mundo junto, é mortalidade. Depois a gente vai ver no gráfico como isso é diferente, tá? A gente vai visualizar as curvas de mortalidade e letalidade juntas no gráfico, a gente vai ver que são um pouco diferentes, tá? Porque são termos epidemiológicos diferentes, são conceitos diferentes. Tá? Agora vamos praticar aqui em relação a alguns gráficos, tá? Esses gráficos eu tirei desse documento aqui do Governo do Estado do Rio de Janeiro, né? Secretaria de Saúde. Pode ser que tenha alguém na palestra que não é do Rio de Janeiro, tá? Então isso daqui são gráficos do Rio de Janeiro, tá? Do governo, tá? Eu peguei na internet, tá? Não fiz nada disso, tá? Isso aí foi feito pela Secretaria de Saúde, tá? E em relação até o dia 18 de maio. Então, eu não tive acesso ao mais atualizado, tá? Lembrando que hoje é dia 21 de maio, esses gráficos são informações até o dia 18 de maio, tá? Então, está um pouquinho atrasado, mas foi o mais atual que eu consegui pegar, tá? E tem alguns comparativos aqui entre o Brasil, entre Rio de Janeiro e outras cidades, Estados Unidos, Espanha, Itália, Coreia do Sul também entra em algum momento, tá? E Nova York, e uma projeção aí desse núcleo que faz algumas predições, tá? Do NOIS, que é o Núcleo de Operações de Inteligência da Saúde. Tem um gráfico que a gente fala sobre isso, tá? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Pode. Alguma dúvida até professor. agora nos termos? Que agora eu vou fazer só prática. Alguma dúvida nos termos que a gente explicou e tudo mais? Então, beleza. Então, vamos seguir para a prática, tá? Agora vamos analisar os gráficos em relação ao Rio de Janeiro e tudo mais. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Vamos começar, hein? Então, aqui é um gráfico... Primeira coisa aqui, né? Sem pressa para olhar o gráfico, a gente tem que ter calma, tá? Primeira coisa, casos e óbitos confirmados do Covid-19 acumulados, tá? Então, são números acumulados, tá? Não são absolutos, números acumulados, tá? No estado do Rio de Janeiro, tá? E aí, aqui, vamos lá. Então, aqui, ó, esse eixo aqui, tá? O eixo vertical, tá? É o número de casos, tá? E aqui, o dia da epidemia, tá? Então, só para mostrar aqui que esse D9 aqui, no nosso caso do Rio de Janeiro, que a gente está analisando, é o dia 5 de março, tá? Então, o primeiro caso no Rio documentado foi esse D9, tá? Dia 5 de março é o D9, tá ok? Então, 5 de março, D9. A quarentena foi no D20, tá? Que, na verdade, é 16 de março. Então, o primeiro caso foi dia
5 de março e o Rio começou a quarentena dia 16 de março, tá ok? Então, aqui começou a quarentena, ou seja, o distanciamento social, tá? E aí a gente tem aqui essa curva azul, os casos no Rio, ou seja, os casos confirmados lá com o exame, tá? E em vermelho, a curva de óbitos, pessoas que morreram, tá? Então, aqui, ó, nesse dia 81 aqui, a gente foi assim, mais do que 2.000 pessoas já tinham morrido, tá? E de casos confirmados, mais do que 22.000 pessoas, tá vendo? Tá? Então, de maneira geral, e percebe que cada dia que vai passando, tá? Cada dia que vai passando aqui, eu vou aumentando, porque é uma curva, eu estou acumulando, né, os óbitos e os casos, tá? Então, foi aumentando com o passar do tempo, tá? Mesmo com a nossa quarentena. Aí você fala, poxa, professor, essa quarentena não fez efeito nenhum, porque logo depois que começa a quarentena, esse gráfico continua aumentando. Não deveria parar de crescer? Eu vou mostrar eu vou lá na frente só para você responder essa pergunta. Depois eu volto. Olha isso aqui. Estão vendo essa imagem aqui? É muito similar àquela imagem lá, tá? Só que os óbitos aqui estão em preto. Essa daqui é só óbito, tá? Aqui é o Rio de Janeiro, azulzinho, e Nova York, preto, tá? Essa daqui é de óbito. A quarentena no Rio começou aqui atrás, ó, tá? No dia 20. A quarentena em Nova York começou em 61. Olha como é que foram os óbitos do Rio de Janeiro, a curva de óbitos do Rio de Janeiro. E os Estados Unidos demorou. Nova York demorou para começar a quarentena. Olha como é que foi a curva de óbitos. Não é de casos, de óbitos de Nova York. Olha a diferença da curva simplesmente porque, a gente olhando o gráfico, simplesmente pela distância da quarentena. Então, como Nova York demorou mais, morreu muito mais gente. Olha só essa curva, como é que o crescimento dela. Né? Muito grande, é muito rápido o crescimento dela. A nossa cresceu, mas ela cresceu assim por causa da quarentena nossa, que foi mais precoce. A gente conseguiu fazer a quarentena algumas semanas antes. Os Estados Unidos demoraram, então morreram muito mais indivíduos nesse início. Tá? Deu para entender essa relação, né? Então a quarentena fez diferença, sim, tá? É muito importante. Vamos voltar lá. Então, beleza. Todo esse gráfico aqui, tá? Deu para entender aqui. Opa, desculpa. Deu para entender a situação aqui, tá? Então, primeiro caso no Rio, a quarentena, e mostrando a curva de evolução dos casos, de azul, tá? Casos confirmados, e essa curva de evolução dos óbitos, tá? Das pessoas que morreram ali, também foi um crescimento aqui no Rio de Janeiro, tá? Lembrando que a gente está finalizando aqui, ó, até dados até o dia 17 de maio, tá? Não é até hoje, tá? Dia 26 a 17 de maio. Vamos passar o slide agora. Agora Opa, desculpa, se eu sair aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui para o meu... Pronto, vocês estão nos slides, né? Eu saí sem querer dos slides. Estão nos slides, certo? Sim. Ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Esse gráfico aqui agora, mostrando aqui, é o primeiro caso no Rio, que é dia D20, né? Início de março. E a quarentena aqui acontecendo aqui, tá? E nesse caso, aqui só os casos confirmados acumulados, tá? Mostrando o Rio de Janeiro com a curva de casos acumulados e aqui a nossa quarentena, tá? Nesse caso, são só os casos do Rio, tá? Lembrando, gente, que a gente tem muita subnotificação aqui no Brasil, tá? A gente tá fazendo a análise dos dados, fazendo os testes, né, para diagnosticar a doença nas pessoas sintomáticas, né? Então, tem países que estão testando todo mundo, tá? Então, aqui, a gente tem muita subnotificação. A gente imagina que esses dados aqui sejam talvez 10 vezes maiores. Tem umas estimativas que esses dados de contato sejam 10 vezes maiores, tá? Do que o que está aparecendo aqui, tá? Vocês vão entender o porquê quando a gente fala de letalidade. Vamos lá. Agora, uma outra imagem aqui, tá? Mostrando também os dias, primeiro caso, a quarentena, e os casos novos de Covid por data de notificação. Então, são casos novos, tá? Então, ou seja,
cada dia aqui, ó, nesse dia, quantas pessoas ficaram doentes? Nesse dia aqui, ó, no dia 43, então foram 200 e poucas pessoas, tá? Então, cada dia eu tive uma notificação. E outra coisa, gente, lembrando também em relação à subnotificação. Isso altera muito aqui. Então, a gente vê um dia muita gente confirmada, outro dia pouca, um dia muito, isso não está batendo muito, tá? Possivelmente esse dia 75 aqui não foi um relato real. Possivelmente, muitos casos, o laboratório não conseguiu dar o resultado, tá? E por isso que depois foram divulgados, depois cresce de novo o dado, tá? Então é muito importante entender isso pela nossa questão de subnotificação. Então, um gráfico um pouco a gente não pode confiar muito, tá? A medida não está muito precisa, porque muitas pessoas não foram notificadas. E mesmo assim, as pessoas que foram testadas, o resultado do teste no laboratório estava demorando muito tempo. Então, a pessoa fazia o teste hoje, demorava 2, 3 semanas para ter o resultado. Tá? Então, muito cuidado com essas imagens, esse gráfico assim. Agora, óbitos, tá? O gráfico de óbitos tende a ser um pouco mais preciso, porque as pessoas morrem. Mesmo assim, tem muita gente morrendo que está sendo diagnosticada com síndrome respiratória e não está sendo com Covid, porque o resultado não está positivo. Então, mesmo assim, ainda existe uma certa taxa de subnotificação até dos óbitos, tá? Então, de maneira geral, o número de mortos, né, de óbitos por Covid, tá? Por data, tá? Por dia. Lembrando que o cara morreu hoje. O paciente morreu hoje, tá? Fez o teste, ainda não está positivo, ainda não colocou nada. Daqui a uma semana sai o resultado. Então, isso só vai ser contabilizado daqui a uma semana, tá? Então, cuidado com isso, tá? Então, isso pode não refletir muito a realidade também, tá? Então, aqui desse lado aqui, no eixo Y, aqui eu tenho o número de óbitos, tá? E aqui o dia, tá? O dia aconteceu. Então, no dia 69, tá? Eu tive quase 50 mortes, tá? No dia 72 aqui, eu tive quase 200 mortes naquele dia, tá? Então, isso aqui já aumentou bastante, tá? Atualmente, tá? O número de óbitos aumentou bastante. Isso no Rio de Janeiro, tá, gente? Isso no Rio de Janeiro, tá? Porque no Brasil, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, já batemos 1.000 mortes num dia só. Já passamos da marca de 1.000 mortes num dia só, isso só por Covid, tá, gente? Então, isso aqui é só Rio de Janeiro, hein? Aqui, a importância que eu falei anteriormente de diferenciar mortalidade de letalidade, tá? Então, são valores acumulados. Então, aqui a mortalidade está em amarelo, está subindo, e a letalidade em vermelho. Você percebe que a letalidade tem um serrilhado muito grande, né? Não é uma curva direito, né? É bem irregular essa curva, né? Então, aqui está a taxa de mortalidade, desculpa, aqui está o valor, né? Que é a taxa, e o dia daquele valor, tá? Que aconteceu aquilo, tá? Lembrando que isso aqui é acumulado. Ou seja, das pessoas que estavam com Covid positivo, quantas morreram, tá ok? Então, esses valores vão subindo, tá? Então, a letalidade deu em torno de 12%. Gente, a letalidade do Covid não é 12%, tá? Não é 12%. E se fosse 12%, teria muito mais gente morta no mundo, tá? Não é 12% essa letalidade, tá? Por que essa letalidade está alta, gente? O que vocês acham? É pelo seguinte, é porque eu tenho subnotificação. Então, muitas pessoas que estão doentes não estão entrando na conta. Lembra que a taxa de letalidade é o quê? É o número de pessoas doentes que morrem. Dos doentes, quantos morrem? Tá? Então, se eu não coloco pessoas que estão doentes dentro do cálculo, que é a subnotificação, tá ok? Então, essa taxa de letalidade vai muito alta. Tá? A taxa de letalidade aqui está 12,2. Não é isso tudo. No mundo está bem mais baixo, está em torno de 2 a 3%. Tá? Então, a gente sabe que essa letalidade não está real aqui. Esse valor de 12% está muito alto. Tá? Se fosse letalidade 12%,
teria muito mais mortos, tá ok? Então é porque a gente tem muita subnotificação. Então, quando eu aumento a notificação, quando eu faço teste em todo mundo, a taxa de letalidade tende a diminuir, tá ok? Porque eu vou ter mais pessoas para poder fazer a conta, tá? Fazer o produto ali, tá bom? Então, essa letalidade aqui não está batendo com o mundo porque temos muitos casos de subnotificação, tá ok? Lembra que eu falei que a gente tem talvez 10 vezes mais positivos do que o que a gente tem no documento, tá? As estimativas são essas, tá ok? Então, cuidado com essa imagem, tá? Então, realmente, essa letalidade aqui, a gente não pode confirmar muito, tanto a letalidade quanto a mortalidade, tá? Então, a taxa de mortalidade, mostrando aqui, né, que é um acumulado, né, mostrando o índice de pessoas que morreram por Covid em 100 mil habitantes, tá? Então pessoas em 100 mil habitantes, pessoas que têm o Covid e pessoas que não têm o Covid, desculpa, isso é a taxa de mortalidade, tá ok? Pessoas que têm e não têm. E a letalidade? Entre as pessoas que estão com Covid, quantos morreram, tá? É diferente, são termos diferentes, e é importante que a gente entenda isso. Então, aqui um gráfico em pizza, mostrando aqui o Rio de Janeiro, tá? Em azulzinho aqui, em relação os outros estados, tá? Aqui em relação a casos, né? E, ó, a gente sabe que o epicentro do Brasil é São Paulo, então a gente vê aqui São Paulo em amarelo, muito maior, tanto casos quanto óbitos, né? São Paulo maior, né? E os outros estados. A gente vê aqui o Rio de Janeiro também em segundo aqui, aqui nos casos tem Manaus, né, Amazonas aqui com 9% empatado com o Rio, tá? E de maneira geral é isso, tá? Esse gráfico é fácil de entender, mostrando só a relação do Rio de Janeiro e os outros estados do país. Agora a mesma coisa, só que agora nesse tipo de gráfico, tá? Então a gente mostra aqui nesse eixo vertical, a gente coloca aqui o número de casos, tá? E aqui o dia, tá? O dia da epidemia, o dia epidêmico que a gente chama, tá? Então aqui a gente tem casos no Brasil, que na verdade são todos os casos somados, vai dar esse caso do Brasil, que é o Brasil como um todo, e os casos dos estados, né? Então Rio de Janeiro tá aqui azulzinho, São Paulo está em amarelo, que a gente viu lá atrás, que o São Paulo aqui é o epicentro, né? Amazonas, Ceará e Rio Grande do Sul, tá? Temos aqui mostrando essa curva aqui, mostrando que o Brasil está dessa maneira e os estados estão dessa maneira aqui, tá? Com os casos acumulados. Não é óbitos, tá? Estou falando de casos de Covid acumulados até 17 de maio. Agora, a mesma coisa tirando o Brasil como um todo, tá? Agora a gente está pegando só os estados, tá? Então, número de casos, aqui no eixo Y, no eixo X, o dia epidêmico, tá? Então, a quarentena, São Paulo, em amarelo, tá? O Rio de Janeiro em azul, Amazonas, tá? Bem próximo ao Rio ali, Ceará também próximo ao Rio, tá? E Rio Grande do Sul, bem distante, né? Olha como o Rio Grande do Sul conseguiu fazer uma quarentena melhor do que os outros estados, tá? Conseguiu se isolar melhor, né? E aí tem diversas teorias, diversas hipóteses em relação a isso, né? Cada estado tem a sua característica e tudo mais, tá? Aqui, outra de casos confirmados também acumulados, tá? Agora só Rio, tirando São Paulo, tá? Rio, Amazonas, Ceará e Rio Grande do Sul, tá? Separando só esses, né? Então, o número de casos e o dia epidêmico aqui. Então, casos acumulados. Lembrando que os casos, a gente falou lá atrás que tá tudo subnotificado. Então, cuidado com esses dados. Se, por exemplo, o Rio Grande do Sul testou pouco, ele vai estar aqui embaixo. Vão ter poucos casos. Se eu tenho pouco teste, eu tenho pouco caso positivo, né? Então, muito cuidado com esses dados, tá? Depende da quantidade de testes que você faz. Isso é muito importante ser analisado, tá? Então, não são dados tão precisos assim. Outra imagem, tá? Agora é a incidência acumulada. Gente, o que é incidência?
tá? Incidência é o número de casos novos, tá? É diferente de prevalência, tá? Prevalência é as pessoas que estão doentes naquele dia, por exemplo. Incidência são casos novos acontecendo, tá ok? Esse é o conceito de incidência. Então, aqui eu tenho um coeficiente de incidência, tá? Nesse eixo vertical, e o dia epidêmico no eixo horizontal, tá? Então, a incidência, os casos novos no Amazonas foi muito maior, por exemplo, que no Rio de Janeiro, tá? O Ceará também tinha uma incidência maior. Então, o número de novos casos foi muito maior nessas regiões. Aí você vê aqui, ó, a incidência aqui no Amazonas, né? 490, essa taxa de incidência aqui, a taxa foi calculada por 100 mil habitantes, tá? E ela é baseada aqui sobre a projeção de pessoas residentes naquele estado, tá? Então, você pega o número de casos, vezes 100 mil habitantes, tá? Sobre o número de pessoas que moram naquela região, tá? Quantos casos de novos aconteceram, tá? Aí você vê Amazonas lá em cima, tá? Diferente do Rio de Janeiro, tá? É um gráfico importante de entender, a gente vê que lá também já está com a saúde, já está complicada lá, já não tem mais leito, já não tem mais hospital, não tem mais, né? Está complicado lá em cima, em Manaus, principalmente, que é um foco também, tá? Então, não tem tantos casos quanto São Paulo, mas tem uma incidência muito alta nessa região, nesse momento aí, nessa parte final aqui, tá ok? Lembrando que incidência entra na conta, na taxa de incidência, vai entrar a população residente. Então, por que São Paulo está aqui embaixo? Porque a população de São Paulo é muito grande, tá ok? É muita gente, muito mais do que no Amazonas, tá? Tem muito mais gente morando em São Paulo que no Amazonas, tá? Por isso que a taxa de incidência em São Paulo ela é bem menor do que a taxa em Amazonas e no Ceará, tá? Porque tem muito mais gente em São Paulo, tá? Apesar de ter mais casos absolutos em São Paulo, né, a taxa de incidência de São Paulo, porque entra a população, né, então de São Paulo é menor do que a de Amazonas e Ceará, por exemplo. Tá bom? Então, cuidado para não se confundir com esses dados, tá? Outra imagem agora. Vamos lá. Então, incidência acumulada por 100 mil habitantes, segundo o local. Então, é um gráfico diferente do anterior, mas é para explicar a mesma coisa, tá? Então, incidência aqui no Rio, no Rio Grande do Sul, tá? No Ceará, em São Paulo, tá? Então, a mesma coisa que a gente viu, só com um gráfico diferente, tá? Números acumulados, vezes 100 mil pessoas, 100 mil habitantes, né? Sob a projeção da população daquela região. Então, o exemplo de São Paulo que eu falei está aqui, apesar de ter o maior número de casos absolutos, é o local que tem uma população muito maior. Então, por isso que ele não está lá na frente. Tá bom? Então, a explicação seria a mesma do outro gráfico. Aqui a letalidade acumulada. Então, letalidade, gente, a gente já explicou lá atrás. É o número de doentes, de mortos entre as pessoas que estão doentes. Então, eu separo só os doentes e a partir desse número de doentes eu faço o cálculo, tá ok? Não entram as pessoas não doentes, tá? Então, isso é a letalidade, tá? Então, a letalidade, a gente vê que no Rio de Janeiro ela está maior, tá? Rio de Janeiro ela está maior, tá? A gente vê aqui a letalidade do Rio, ela está maior do que nos outros, tá? A gente vê o número aqui da taxa de letalidade, a gente vê o Rio de Janeiro com 12 e São Paulo, que é o epicentro, com 7, tá? Aí você fala isso, e por que isso, tá? Esse índice de letalidade, ele depende muito da taxa de teste. Então, quanto mais teste você faz, lembra que eu falei? Você vai ter menos letalidade. Você vai ter mais pessoas entrando ali que não foram notificadas. Pessoas que não tiveram sintomas, por exemplo, que deram positivo, tá? Então, tende a ser menor. Então, esses gráficos de letalidade, a gente tem que ter muito cuidado a analisar, porque o Brasil ele tem essa subnotificação absurda. Então, eu não confio muito nesses gráficos de letalidade, porque quem testa menos vai acabar tendo o quê? Uma taxa de letalidade maior, porque o óbito acaba aparecendo. Tá? Então, as pessoas que morrem, né, vão acabar aparecendo mais do que as pessoas que não. Tá ok, gente? Então, muito importante entender isso, tá? Entender o viés que tem atrás desses gráficos na situação atual de Brasil, que faz pouco teste, tá bom? Então, a letalidade no Brasil aqui, tá?
no Rio de Janeiro, desculpa, alta, em São Paulo, tá? Roxo aqui no Amazonas, verde no Brasil, de maneira geral, tá? E Rio Grande do Sul. Por que o Brasil está aqui no meio? O Brasil era para estar lá em cima, né? Porque é a soma de tudo. É porque lembra que a gente bota por 100 mil habitantes, tá ok? Então a gente bota em relação a 100 mil habitantes. Então quando a gente bota nível Brasil inteiro, tá? Não fica tão alto assim como no Rio de Janeiro, que a gente se limita a Rio de Janeiro, tá bom? Então a diferença é essa. Simbora. Opa. Aqui é a letalidade acumulada, tá? Explicando o que a gente falou no gráfico anteriormente, não tem nenhuma diferença, mostrando o Rio de Janeiro aqui na frente, tá? Depois São Paulo, Amazonas, Ceará, aí o Brasil, pegando o Brasil como um todo, tá? E do Rio Grande do Sul, sempre menorzinho lá, tá? Então, lembrando que essa taxa calculada é o número de óbitos vezes 100 mil habitantes, vezes 100, né? Sobre o número de casos confirmados. Beleza. Agora mortalidade acumulada. Então, agora é mortalidade, não é letalidade. Ou seja, quantas pessoas morrem dentro de 100 mil habitantes, tá? Sobre uma população daquele estado, tá? No caso do Brasil inteiro, tá ok? Então, quando a gente faz a mortalidade, a gente vê Amazonas lá na frente, tá? Com 34 aqui a taxa, o valor que deu aqui dessa taxa, tá? Aí depois a gente vê o Ceará, depois a gente vê o Rio de Janeiro, tá? Depois São Paulo, depois o Brasil como um todo, pegando o Brasil inteiro, tá ok? Olhando todos os estados do Brasil, tá? E Rio Grande do Sul lá embaixo, tá vendo? Rio Grande do Sul sempre lá embaixo, estão com a taxa bem menor do que os outros, tá? Tanto de mortalidade, letalidade, tá? Sempre lá embaixo, tá? Então, mostrando... Aqui já é o número de óbitos, tá? Pela população em geral, tá? Letalidade é o óbitos em relação às pessoas doentes, positivas, tá? A mortalidade agora, óbitos em relação a todas as pessoas, doentes e não doentes, tá bom? Estou mostrando Manaus aqui, Amazonas, né? Lá em cima. Esse gráfico aqui é similar àquele, tá? A informação é a mesma, tá? Só que é um gráfico diferente aqui em barra, tá? Mostrando a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Então aqui a taxa de mortalidade e aqui cada barra dessa mostrando um estado, tá? Agora aqui fazendo dos casos confirmados, colocando Brasil, colocando Rio de Janeiro, colocando Estados Unidos, Espanha, Itália, Coreia do Sul, Califórnia, que é dos Estados Unidos, né? E Nova York, né? Mostrando aqui algumas coisas interessantes, né? Vamos lá. Casos nos Estados Unidos, aqui, ó, tá? A quarentena dos Estados Unidos foi nesse momento aqui, né? A quarentena foi aqui, ó, dia 61 nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Foi 61, quarentena nos Estados Unidos. E aí você vê aqui, olha que interessante, a quarentena aqui, você vê nos Estados Unidos, lembra que a gente mostrou aquela curva absurda de crescimento aqui, ó, os casos dos Estados Unidos? A gente vê a Califórnia com poucos casos e Nova York com bastantes casos, né? Então, ocorreu alguma diferença aqui, possivelmente, tanto na amostragem de quantas pessoas fizeram o exame, entre relação positivo e negativo, né? E também na eficácia do isolamento social a ser feito, né? Então, a gente vê que Nova York não foi tão eficaz assim quanto a Califórnia, tá? Então, você vê que o mesmo país tem diferentes medidas, como no Brasil tem também. Você vê o Rio de Janeiro e São Paulo lá em cima, Manaus, Ceará, e outros estados do Brasil também não estão assim. Rio Grande do Sul está lá embaixo, né? Então, a gente vê que dentro do mesmo país, né, países grandes como o nosso, a gente tem diversos momentos da epidemia, tá? Então, por isso, da pandemia, né? Então, por isso que é complicado. Então, por isso que essa nossa curva de crescimento, por mais que chegue num pico, ela tende a demorar um pouquinho para descer, né? Porque a gente vai ter, possivelmente, o alastramento da doença em outras partes do país, que é um país muito grande,
né? O nosso, Estados Unidos e tudo mais, tá? Então, tem que fazer o isolamento bem feito para que não se estenda às demais áreas e não tenham vários focos de doença, né, de Covid pelo Brasil, tá? Então, mostrando a Espanha aqui, tá? A Espanha que teve muitos casos também, né? Em marrom aqui, ó, a Espanha. Tá lembrando que eu estou falando de casos confirmados, não estamos falando de óbitos, tá? Somente casos confirmados. E esse dado que o Brasil está aqui, essa curva a gente sabe que ela é meio mentirosa, porque o Brasil está testando muito pouco em relação a esses outros países, tá? Então, se eu pegar aqui, a nossa curva aqui, talvez, alguns estudos dizem que a nossa curva é a pior do mundo, tá? A gente tem 10 vezes mais do que isso daqui, tá? Porque muita gente não testou, certo? Então, vamos lá. Aqui, uma outra imagem, tá? Agora são os óbitos, a mesma situação, só que em óbitos, tá? Então, óbitos no Brasil. Óbitos tende a ser um pouco mais preciso do que casos, porque as pessoas morrem, então você documenta, tá? Diferente das pessoas que não são testadas, tá? Então, vamos lá. Então, Brasil aqui, tá? A gente tem Estados Unidos aqui com uma curva grande pra caramba, que já mostrou anteriormente. Nova York, a Califórnia lá embaixo, a Coreia do Sul também lá embaixo, né? Que eles fizeram um isolamento muito eficiente, tá? A Coreia do Sul. Aí você fala, como é que esses países, Coreia do Sul, China, conseguiram estabilizar e controlar a epidemia? Gente, são países muito diferentes que o nosso, são países que tiveram doenças parecidas há pouco tempo atrás, então eles já sabiam do risco de acontecer isso, então eles já tinham esquemas feitos ali na estrutura e na logística governamental para que pudesse ser realizado, tá? Nós aqui do Ocidente, a gente nem imaginava que essa doença fosse chegar aqui, né? Começou lá em janeiro, final de dezembro, janeiro, a gente via na televisão, a gente, isso não vai acontecer aqui não, isso aí é coisa lá do Oriente, não vai chegar aqui. Então a gente imaginava isso, só que chegou, tá? Então eles lá estavam muito mais preparados do que a gente, tá? Então conseguiram controlar a epidemia de uma maneira muito mais eficaz do que nós. Nós estamos apanhando muito aí, e não só a gente, Estados Unidos também está apanhando bastante, tá? Então não é fácil, tá? O negócio é muito sério. Se a gente não tomar medidas corretas, eficientes e com seriedade, a gente vai continuar dessa maneira, com muitas pessoas morrendo no hospital, fila, decidindo quem vai usar respirador ou não, tá? E isso realmente é muito triste, tá? Então vamos lá. Então mostrando aqui o gráfico, né? Então os óbitos que aconteceram nessas cidades aí e nesses países. Já estamos acabando já, tá, gente? Sei que é cansativo, muito gráfico, mas é essa a ideia, que se entenda esses gráficos, tá? Então, aqui um outro gráfico agora de incidência. Lembrando que incidência é o quê? Número de novos casos dentro de um período de tempo, tá? Diferente de prevalência que nós já explicamos atrás, tá? Então, aqui um coeficiente de incidência no eixo vertical e no eixo horizontal, o dia epidêmico, tá? Então, a gente vê aqui os Estados Unidos, que hoje em dia é o local, é o epicentro do mundo, né? Que a gente tem uma incidência muito maior do que os outros países, tá? Desculpa, esse daqui, o preto, é o Nova York, que é o grande epicentro do mundo, né? E a gente vê aqui a Itália, a gente vê aqui o Rio de Janeiro em azul. Cadê o Brasil? Verdinho. Verde é o Brasil, tá? Então a incidência acontecendo. E a Coreia do Sul fazendo uma ótima quarentena, eficiente, a Califórnia também, lá embaixo, né? E a gente vê os que não fizeram bom isolamento social, indo lá para cima. Ou seja, quanto mais casos, quanto mais pessoas positivas, mais mortes acontecem, tá? Então, quanto mais pessoas têm o vírus, mais pessoas vão morrer. Isso é fato, tá? Isso não tem como mudar. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Diminuir a taxa de infecção, tá? Diminuir a possibilidade de infecção, tá? Porque vacina a gente não tem ainda, tá? Então, quanto menos pessoas forem infectadas, menos pessoas vão morrer. Isso é óbvio, tá? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é isso, tá? É diminuir a taxa de incidência por esse vírus. Aqui é letalidade, tá? Acumulada, tá? Nesses locais. Então, a letalidade no Brasil, tá? Lembrando que a letalidade no Brasil tá 6,7. A do Rio de Janeiro tá 12. Tá bizarra aqui, né? Taxa de 12 no Brasil. No Rio de Janeiro aqui. Cadê o Rio de Janeiro? O azulzinho, ó. Tá muito alta, tá?
A taxa de letalidade aqui na Itália está de 13. Gente, isso aqui está muito alto. Não bate com os dados do mundo inteiro, tá? Essa taxa de letalidade ela é menor, tá ok? Isso é porque tem muita subnotificação no Brasil e em alguns países do mundo, tá? O país que mais testou em relação à sua população, a gente acredita que seja a Coreia, tá? Eles fizeram muito teste. Vocês viram eles fazendo tipo drive-thru de teste e tudo mais. É uma população muito menor do que o Brasil, por exemplo, então é mais fácil você testar. E lá a letalidade é em torno de 2,1. Então a gente acredita que, como lá eles fizeram mais testes, a gente acredita que a letalidade esteja em torno desse valor, entre 2 e 3. Porque lá é o local que fizeram mais teste, né? Então eles conseguiram pegar um dado mais preciso, tá? Então quanto menos teste você faz, maior a letalidade. Você vai contar a galera que está morrendo e você não está fazendo. As pessoas que estão positivas e não têm sintomas, você não está contabilizando, tá? Então a letalidade aumenta muito, tá? Então é importante entender esse termo e é importante entender esses vieses que estão por trás desses gráficos de letalidade, tá? Então a gente imagina que a letalidade seja em torno de 2, mas cada país tem o seu valor aqui, ó, tá? Então é um valor dependente do número de teste. O valor ideal de letalidade seria se 100% da população fosse testada. Aí a gente teria 100% de certeza do valor de letalidade, tá? Como a gente não tem como fazer isso, esses valores não estão batendo porque não tem teste disponível para todo mundo, tá ok? Estou mostrando aqui a taxa de letalidade e o dia epidêmico. Óbitos confirmados, já mostrei esse slide anteriormente para vocês, né? Então, óbitos confirmados com Covid, tá? Rio de Janeiro e Nova York, tá? Então, a quarentena no Rio aqui atrás, a quarentena em Nova York aqui na frente, ou seja, o Rio de Janeiro começou com a quarentena muito antes de Nova York, tá? Então, essa nossa curva aqui de óbitos, tá? Não é de confirmado, de óbitos, ela é muito menos íngreme, né, do que a curva de Nova York. Então, a curva em Nova York é bizarra, né? De um dia para outro começou a morrer muita gente, tá? Então, é importante entender que esse efeito aqui foi... A única diferença para esse efeito foi o quê? Foi a quarentena do Rio de Janeiro ter começado antes, tá? Tanto que os Estados Unidos começou com quarentena, nesse momento tiveram muitas mortes, mas agora está começando a diminuir o número de mortes, tá? Porque agora que a quarentena faz efeito. Lembra que se eu comecei a quarentena hoje, ó, aqui, o Rio, para ter noção, o Rio de Janeiro começou a quarentena aqui no dia 20, tá? E começaram a aparecer casos de morte aqui e tal, lá para o dia 41, 43, tá? E a taxa foi crescendo devagar, tá? Nos Estados Unidos, em Nova York, eles começaram a quarentena de 61. Ou seja, logo depois já tinha muita morte, porque o efeito da quarentena requer umas 2 semanas para acontecer, para você ver esse efeito. Umas 2 semanas depois, tá? Então é importante entender esse gráfico aqui, mostrando que o Rio de Janeiro conseguiu, de alguma maneira, ser mais efetivo do que Nova York nesse momento, naquele início de epidemia, tá? Esse gráfico é bizarro quando a gente olha assim. Essa daqui é o número de casos confirmados no Rio de Janeiro, tá? Acumulados, tá? Estou mostrando aqui número de casos confirmados e o dia epidêmico, tá? Lembrando que começa aqui no dia D1 é dia 26 de D1 é dia 26 de fevereiro, tá? Primeiro caso. Enfim, a questão é o seguinte, esse roxo aqui, na verdade, é a estimativa de que seja o real. Então, a gente está documentando esse azulzinho aqui. Mas a estimativa é que seja esse roxo o dado. Que em vez de em torno de 2.000 pessoas, de 20.000 pessoas, que sejam a estimativa de que, na real, de casos confirmados, seja 340.000 pessoas. Entenderam? Então, a estimativa desse grupo aqui, de Núcleo de Operações Intendentes de Saúde, a estimativa é que seja muito maior o número de casos confirmados do que o número de casos confirmados. Porque temos muita subnotificação. Tá? Isso é um dado muito importante, mostrando que tem muita gente que tem o problema, que tem a doença e não está sendo diagnosticado. Isso só no Rio de Janeiro, tá? Aqui, internações por Covid, tá? Então, para a galera do CTI, né? Então, casos confirmados, tá? Esse azul escuro, e casos suspeitos e aí não confirmados, tá? Aqui, isso no UTI, tá? Em unidade de terapia intensiva, tá?
adulto, tá? Até dia 17/5, tá? 17 de maio, tá? Então, até semana passada, tá? Mostrando isso daqui, como é que tá esse número de casos de pessoas internadas. Então, tem mais pessoas internadas com Covid e um grande número de pessoas internadas que ainda não tem diagnóstico, ou seja, são suspeitos. Muitos desses daqui vão se somar nessa linha daqui. Essa linha vai aumentar, vai ficar mais alta, tá? E muitos que vão dar negativo vão descer, tá ok? Vão subir do gráfico. Aqui agora um dado bem interessante. Estamos quase finalizando nossa palestra. Dado bem interessante aqui. Esse gráfico aqui mostra o número de casos nesse eixo vertical e o eixo X aqui horizontal é o dia, tá? Então, internações, também UTI adulto, de casos suspeitos e confirmados de Covid-19, tá? Vamos lá. E o dia aqui. Então, internações acumuladas. Você vê aqui o hospital privado, tá? Essa linha contínua aqui. São os hospitais privados confirmados. Essa linha aqui. Então, a gente sabe que a gente tem mais leitos de UTI nos hospitais privados no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que a maioria dos pacientes estão em hospitais privados. A grande maioria, tá? Então, como é que estamos aqui no Rio de Janeiro com a quantidade de pessoas, quase um pouco mais de 3 mil pessoas internadas em hospital privado, no UTI, tá? E a gente tem aqui, ó, pessoas suspeitas, tá? Em hospitais privados, tá aqui. Então, confirmados aqui em cima, nessa linha contínua, a linha azul mais escura contínua, confirmados com Covid, e a linha azul, a linha azul com pontinhos, tracejadas, a gente tem os casos suspeitos, tá? Em hospitais privados. E a gente vê uma coisa estranha aqui, a gente vê nos hospitais públicos, tá? Que é o azul mais claro, a linha de suspeitos, né, que é uma linha tracejada, ela está mais alta do que os confirmados. Significa que significa que a rede pública tem maior dificuldade em fazer teste do que os hospitais privados. Tá? Então, as pessoas com piores condições de renda que estão nos hospitais públicos têm uma demora maior a ter o seu resultado, tá? Porque você vê isso ao contrário, tá? Então, o que a gente esperava era que essa linha contínua estivesse acima dessa linha tracejada, os confirmados e os suspeitos embaixo. Então, eu tenho na rede pública mais suspeito internado do que confirmado, ou seja, mais gente esperando o exame, o resultado do exame, do que gente confirmada. Então, possivelmente, tá? Não posso afirmar, não posso determinar, né? Mas, de maneira geral, pode ser isso, tá? Que demora mais a sair o exame nas pessoas que estão em rede pública do que na privada. A privada tem uma maior rapidez do diagnóstico, tá? Em relação ao exame. Então, aqui são as referências que eles usaram para fazer os slides, tá? E tudo mais. Então, lembra que esses slides não são meus, esses slides é do governo do estado, da Secretaria de Saúde. Eu peguei só para a gente ilustrar e mostrar o gráfico, explicar essa análise de gráficos, tá, gente? Esse daqui eu peguei hoje, à tarde, tá? Vou ter números de hoje, dia 21 de maio, tá? Às 3h47 da tarde, foi o momento que eu peguei, fiz um print screen da tela. Então, no Rio de Janeiro, tá? Temos 30.372 casos confirmados. Lembrando daquele número de subnotificação. Então, isso aqui possivelmente é muito maior, tá? 25 mil pessoas se recuperaram, tá? Em torno de 25 mil pessoas. Quantas pessoas morreram no Rio de Janeiro até hoje? Tá? Índice acumulado, tá? 3.237 óbitos confirmados com Covid, tá? Que o Covid foi a causa da morte, tá? Beleza? Então, esses são os dados do Rio de Janeiro, então, é uma doença bem importante, tá? Então, aqui são meus contatos, tá? Meu Instagram, @prof.frederico Meirelles, com 2 L's, tá? Sempre costumo postar coisas interessantes lá, fazer algumas lives legais, tá? Quem quiser me seguir, é uma boa dica, tá? Eu agradeço, tá? Meu Facebook, tem um canal do YouTube que eu tenho que fomentar ainda com mais vídeos, que eu não tenho tempo, né? E meu Gmail, que quiser mandar algum e-mail, tá? Então, esses são os meus contatos, tá? Espero que tenham gostado, tá? Deixa eu só botar aqui. Lembrando aqui a todos, gente, que